parece que a música brasileira nesse momento está numa esquina onde várias possibilidades aparecem e alguns grupos ora estão aqui, depois vêm para lá, ora vêm para lá e tal. Ou seja, a gente está num momento de indecisão. Tanto que quem vem para acabar com isso tudo, para arrebentar, e que causa, cara, um assombro, que é o sucesso desse Roberto camarada Carlos, aqui, do Roberto Carlos, que já é mais um ponto a ser discutido, né? O que conecta o sucesso do Roberto Carlos Isso. a esses caras? Eu acho que no início não se conecta nada a eles. Nem o fato do Roberto ter cantado Bossa Nova? Pois é, primeiro o Roberto tenta seguir essa linha mais sofisticada e ele vê que não dá certo, né? Acho que foi o Menescal que... Foi o Menescal, reza a lenda que foi o Menescal que deu um toque nele. Para de imitar o João Gilberto. Vai fazer outra coisa. Vai imitar o Elvis, né? E aí você vê que ele era meio que descartado. E quando ele vai para essa outra onda, o cara consegue fazer um sucesso que, tipo, o pessoal, caramba, aquela galera mais sofisticada lá da Nara Leão, o Carlos Lira, aquele pessoal tá tentando fazer música para conectar o povo, e o Roberto Carlos vem e faz um sucesso estrondoso, as pessoas só queriam saber dele. E aí eu te faço uma pergunta pelo seguinte: qual foi o alcance, qual foi o impacto desse cara no mercado brasileiro ali, do iniciozinho ali da década de 60? O que o Roberto Carlos fez nesse cenário todo que a gente está discutindo, falando de bossa nova, falando de samba jazz, sabe? O que a figura dele trouxe? Então, eu acho que comercialmente falando, esse disco aqui, reza a lenda que foi o primeiro disco a vender 1 milhão de cópias, né, no Brasil. É o disco que tem Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, né, o que explodiu o rock, o que explodiu a Jovem Guarda, o que explodiu o sucesso do Roberto. Antes disso, ele já havia feito 3 discos de rock. O rock, com aquele jeito, ainda bebendo mais da fonte do Elvis do que dos Beatles, né? A gente pode falar que era um rock meio adolescente, meio juvenil? Adolescente é isso aqui. Lá era quase infantil, né? Antes da Jovem Guarda era quase infantil. Aqui era adolescente. Mas antes, o Roberto gravou um disco, como você estava falando, gravou um disco que ele... teoricamente odeia, né? É o primeiro disco dele, um disco de bossa nova, que se chama Louco por Você. Eu não tenho pra mostrar não, porque eu não tenho esse disco, é um disco muito raro, né? Parece que só tem 64 cópias circulando. Nossa, que número. Um dia 64 cópias. Chega lá. Aí não sei também se é lenda, mas eu acho que o Roberto vem dessa escola. Ele cantou muito tempo numa boate em Copacabana, foi crooner, né? Sim. Diz o biógrafo dele, o Paulo César de Araújo, que o João Gilberto chegou a assistir o Roberto cantar na Boate Plaza, lá em Copacabana. Mas com toda essa negativa, com todo mundo fechando as portas para ele e o rock crescendo, né, ali no início dos anos 60. Ele já tinha feito um grupo junto com o Erasmo na Tijuca, o Erasmo com o Tim, né, com o Jorge Benjor, que não era Benjor ainda. Já estavam bebendo. Só te cortando, você vê que todo mundo tá no mesmo... A geografia favoreceu, né? O circuito, todo mundo tá próximo ali, né? Porque realmente, tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí até que eles chegaram em São Paulo para serem contratados pela Record, para cobrir o espaço do fim das transmissões do futebol. E foi o programa Jovem Guarda que potencializou esse disco aqui, que é o disco que, novamente, que tem o Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. E durante a Jovem Guarda, o Roberto lança esse disco aqui, totalmente inspirado numa capa do segundo disco dos Beatles, e esse que talvez seja o melhor disco de rock dele, né? Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. É um disco histórico. Diz quais são as músicas que são de maior sucesso nesses discos que você apresentou ali. Bom, sem dúvida, nesse aqui eu Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, né? Sem dúvida. Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, Lobo Mal, né? Esse aqui, com certeza, Eu Te Darei o Céu, Sim, Negro Gato, né? Namoradinha do Amigo Meu. Esse aqui, talvez o disco todo seja de sucesso, né? As pessoas todas as músicas, cara, todas as músicas que estão aí até hoje.
como é grande meu amor por você, Eu Sou Terrível. Enfim, são todas as músicas, praticamente todas as músicas deram certo, né? E junto com esse disco veio um filme que tá aqui, né? O Roberto Carlos, Ritmo de Aventura, que potencializou, cara. Esse filme é genial, né? É genial, né? Esse filme Você pensa que o Roberto Carlos vai no espaço. Olha, é o ultimato, é o Vingadores Ultimato da década de 60. Esse Roberto Carlos vai ao espaço. Esse filme é impressionante, cara. Mas você vê que era uma coisa muito visando 100% o comercial, né? Sim. Num primeiro momento, se você achar que eu estou errado, você me corrige, mas num primeiro momento você não conseguia identificar um rumo ali, né? Pois o Roberto e o Erasmo, como a força propulsora do movimento, por um prazo muito curto, né? Mal durou 3 anos a Jovem Guarda, né? O ano de 66 todo, 67 todo, mas os últimos meses de 65, o Jovem Guarda estreia em 25 de agosto de 65, e o Roberto sai em janeiro de 68. E não são só eles, né? Você tem uma leva de outros cantores em volta também, né? Sim, a Jovem Guarda, Roberto recebeu na Jovem Guarda Caetano, Roberto recebe na Jovem Guarda Jorge Ben, Roberto recebe na Jovem Guarda Ataúfo Alves. Sim, que era um cara das antigas, né? Agora, existiam outros cantores. De repente, você tem o time A, né? Que é o Roberto Carlos, o Erasmo... E a Vanderleia. E tinha uma outra galera que estava em volta, que estavam tentando seguir o mesmo... Sim, com certeza. Renato e seus Blue Caps, Fevers, Martinha, Ed Wilson, Jerry Adriani, essa galera toda. E que também influenciou uma galera, porque se você pensar aqui, esse disco do Jorge Ben que novamente chegou a cantar na Jovem Guarda mais de uma vez, esse disco aqui, o Jorge Ben é acompanhado pelos Fevers, uma das bandas da Jovem Guarda. Esse disco aqui tem uma música que se chama Jovem Samba, e a única parceria do Jorge Ben com o Erasmo, Menina Gata Augusta. Ou seja, aos poucos, o braço da Jovem Guarda atinge essa galera da música popular que é mais conectada ao samba, ou seja, os caras não estavam restritos só a esse público... com relação à influência ao público Jovem Guarda, aos artistas Jovem Guarda. Eles começam aos poucos a atingir essa galera que está em outros segmentos, digamos assim. Com certeza, a começar pelo Caetano, né? Caetano que fala em todas as entrevistas que uma das grandes glórias profissionais dele foi cantar na Jovem Guarda, que também ele, por sua vez, falou coisas muito boas da Jovem Guarda, sobre a Jovem Guarda, defendeu a Jovem Guarda, né? Então, por exemplo, antes da gente chegar ali, vamos sintetizar. Então, a Bossa Nova chega em 58, 59, modifica a forma de se fazer samba, você passa a ter o samba pensando em questões mais sociais. O samba ele passa a atingir uma classe média, aquela galera de Copacabana, são harmonias mais sofisticadas, uma nova maneira de cantar, ou seja, é uma mudança razoável no que se fazia em música popular brasileira, lembrando que nessa época não existia essa expressão definida, né, de música popular brasileira. Nós estamos falando do final dos anos 50 para o início dos anos 60. Aí a Bossa Nova surge, a partir da Bossa Nova você tem, pensando nessa vertente Bossa Nova, você tem Elis Regina, você tem o Edu Lobo, você tem a Nara Leão, você tem... tanto artistas socialmente engajados, que tentam fazer uma conexão com o samba do morro, que é o caso do Carlos Lira, da Nara Leão, mas ao mesmo tempo você tem artistas conectados muito ao samba e o jazz, inclusive o jazz instrumental, e por outro lado você vê caras meio que correndo fora da curva, igual o Jorge Ben, e também você vê a chegada do Roberto Carlos, do Erasmo, do Vanderleia, aquela galera da Jovem Guarda. Ou seja, o mercado brasileiro tudo ainda está meio indeciso, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo num período muito curto de anos, né? E aí, aos poucos, surge uma galera que vem da Bahia com influências tanto em música nordestina, o samba de roda, aquelas questões mais tradicionais do folclore, mas ao mesmo tempo, aos
poucos vão entrando em contato com essa galera da Jovem Guarda e dos Beatles. Dos Beatles, né? Então, por exemplo, fala aí, a importância desse disco aí na música esse popular disco brasileira? aqui, acho que todo mundo deve conhecer, né? Apesar de ser uma edição aqui diferente. Vira aí, atrás aí, o pessoal já vai matar o que é. Aí, ó. Tá aqui, ó. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É isso aí. Talvez o principal disco dos Beatles, talvez o principal disco do rock, né? Talvez Foi o pontapé inicial do rock progressivo? O que você acha? Muitas pessoas consideram que sim, eu também. Uns dizem que tem o primeiro disco do Pink Floyd foi, outros dizem que o Moody Blues também fez o primeiro disco progressivo, mas com o alcance que os Beatles tinham, esse rock mais sofisticado com certeza alcançou o mundo através deles. O que você acha que esse disco tem de diferente, assim, devagar, porque é tanta coisa? O que você acha que esse disco trouxe de diferente, assim, com relação à sonoridade, com relação à letra? O que você pode apontar desse disco? Primeiro de tudo, o fim definitivo de temas mais ingênuos, né? Você tem aqui um disco praticamente conceitual, onde você começa e termina com um tema, né? As duas primeiras faixas são ligadas, isso é uma das características do progressivo. Você tem músicas aqui de influência circense, você tem músicas aqui com influência de música clássica, com instrumentos que o rock nunca tinha usado. Eles colocaram uma orquestra de dezenas de músicos no estúdio para tocar A Day in the Life, por exemplo, que é a faixa que encerra o disco. Você tem Within You, Without You, do George Harrison, que foi a primeiríssima música dele com forte influência indiana, com instrumentos indianos, cítara, tabla. Uma característica muito forte da carreira dele lá pra frente. Uma característica muito forte que veio a ser presente em tudo que ele fez depois, né? Depois disso aqui eles foram para a Índia para estudar meditação transcendental. Enfim, esse disco aqui é um passo muito, 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 muito à frente de tudo que estava sendo feito. Você tem a mistura de música de concerto, sim, com música pop. As letras tem certas letras que são meio complexas, tem umas jogadas de... Apesar de isso já existir, né? Mas a bateria do Ringo, talvez o momento que o Ringo alcança seu ápice, né? Olha, A Day in the Life. É um batera subestimado, sim, mas que tem uma importância gigantesca na história da música popular ocidental, né? Uma coisa que eu te perguntar com relação a esse disco, que eu até li num livro do George Martin, que foi o produtor, né? Sim. Que eles tinham muita dificuldade de, primeiro, extrair certas ideias deles próprios. E isso é importante porque isso vai ter um impacto até nas coisas do Brasil que vão ser feitas depois, né? Eles tinham uma dificuldade de tipo, o que o John Lennon realmente está querendo com isso? O que o Paul McCartney... O Paul McCartney, tudo bem que ele era mais... sabia o que estava fazendo. Mas tinham algumas dificuldades técnicas para obter certos efeitos. Você falou da Day in Life, acho que eles colocam não sei quantos tocando aquele acorde do final da música. Tem efeitos de guitarra que o cara tinha que passar por sinal em andares diferentes do mesmo prédio. O sinal começava no andar e você tinha que apertar botões, alavancas para o sinal ir passando até você chegar no estágio final. E fora os canais, né? Eram pouquíssimos canais. Pouquíssimos canais e eles tinham que cortar a fita, botar aquilo que já tinha gravado em um canal para liberar outros. E aí gravava mais, aí aquilo botava de um outro canal para liberar mais. E assim sucessivamente. Fazendo de pouco em pouco, né? Ou seja, foi uma epopeia, né? Foi um trabalho praticamente artesanal. Exatamente, né? E aí... Isso em 1967. E aí, essa galera acaba... Olha que coisa engraçada. Engraçada, assim, de como a música popular brasileira é incrível, né? Os brasileiros aqui, de certa forma, atrasados no tempo, porque a gente tinha estúdios muito simples, precários, sabe? Né? Todo mundo dizia que a gente tinha dificuldade, era praticamente impossível você chegar no nível de gravação que a galera dos Estados Unidos e da Europa fazia. Aí você junta Beatles, junta berimbau, junta samba,
junta compositores de música de concerto de vanguarda, caras que estavam muito à frente das coisas mais tradicionais, e junta a bossa nova, e aos poucos você começa a organizar um movimento que vai ficar conhecido como a Tropicália, né? Aí,